A presente conversa envolve a participação de Santiago, profissional dedicado ao estudo e à aquisição de idiomas por meio de estratégias não convencionais. Ao ser indagado sobre os motivos que o levaram a iniciar essa trajetória, ele esclarece que sua motivação surgiu de um desejo pessoal de explorar novas formas de aprendizado, especialmente no que tange à imersão linguística. Atualmente, Santiago encontra-se empenhado na criação de um segundo canal digital, no qual pretende abordar não apenas o domínio de línguas estrangeiras, mas também outros interesses pessoais como produtividade e tecnologia. A proposta central desse projeto, intitulado provisoriamente Santiago Trades, inspira-se na ideia de cultivar múltiplas competências, em oposição à especialização extrema. Trata-se de um conceito que valoriza a diversidade de conhecimentos e a capacidade de transitar entre diferentes áreas, sem necessariamente restringir-se a um único campo de expertise. Nesse contexto, o conteúdo produzido até o momento concentra-se em temas como organização de tempo, gerenciamento de projetos e ferramentas tecnológicas voltadas para a otimização de tarefas cotidianas. No entanto, o foco principal de suas investigações reside na relação entre o aprendizado de idiomas e a imersão por meio do consumo de conteúdo. Segundo Santiago, essa abordagem ainda não recebe a devida atenção, apesar de seu potencial transformador. A premissa é simples: ao assistir a séries, filmes ou outros materiais de entretenimento no idioma-alvo, o indivíduo não apenas se expõe à língua de maneira natural, mas também torna o processo mais prazeroso e menos mecânico. Contudo, o maior desafio reside na fase inicial, quando a sensação de progresso é quase imperceptível, exigindo confiança no método para que os resultados se manifestem a longo prazo. Ao refletir sobre sua própria experiência, Santiago destaca que o inglês foi a língua que mais aprimorou por meio dessa estratégia. Durante sua juventude, ele optou por consumir exclusivamente conteúdo em inglês na internet, uma decisão que, somada às aulas formais, contribuiu significativamente para seu domínio do idioma. No entanto, reconhece que na época, não tinha clareza sobre quais fatores haviam sido decisivos para seu avanço, atribuindo hoje grande parte desse sucesso à imersão contínua. Em relação a outras línguas, Santiago relata tentativas com idiomas menos difundidos, como o Esperanto e o Toki-Pona. O primeiro, uma língua artificial criada com o propósito de servir como meio de comunicação universal, e o segundo, um sistema minimalista que utiliza um vocabulário reduzido, cerca de 120 palavras, para expressar ideias complexas por meio da combinação de conceitos. Apesar do interesse inicial, ele não alcançou fluência em nenhum deles, atribuindo essa dificuldade à escassez de material disponível para imersão. A ausência de filmes, séries ou outros conteúdos nesses idiomas limitou sua capacidade de aplicá-los em contextos reais, reforçando a ideia de que a exposição constante é fundamental para o aprendizado. Atualmente, Santiago dedica-se ao estudo do italiano e do grego, línguas que oferecem um volume considerável de conteúdo audiovisual. Essa abundância de recursos tem facilitado seu progresso, permitindo-lhe avançar de maneira mais orgânica e eficiente. Para ele, a chave do sucesso reside justamente na imersão, um método que, embora subestimado, deveria ser considerado a base do aprendizado linguístico. Ao buscar orientações sobre como dominar um idioma, as recomendações mais comuns costumam envolver o estudo gramatical, a prática com falantes nativos ou o uso de aplicativos de memorização. Raramente se sugere que o consumo de conteúdo no idioma-alvo seja a atividade principal, relegando-o a um papel secundário ou complementar. Santiago argumenta que essa visão limitada impede que muitos reconheçam o verdadeiro potencial da imersão. Assistir a uma série ou filme no idioma desejado não deve ser encarado como um passatempo, mas como uma estratégia central de aprendizado. A dificuldade inicial, marcada pela sensação de não estar progredindo, é superada com o tempo, à medida que o cérebro se adapta aos novos padrões linguísticos. Nesse sentido, ferramentas como o Anki, que utilizam sistemas de repetição espaçada, podem auxiliar ao fornecer métricas tangíveis de progresso, tornando o processo mais transparente e motivador. No futuro, Santiago acredita que a popularização de métodos de imersão será inevitável, à medida que plataformas e recursos se tornem mais acessíveis e intuitivos. A necessidade de microgerenciar cada etapa do aprendizado tende a diminuir, permitindo que os estudantes se concentrem no que realmente importa, a exposição constante e significativa ao idioma.
Para ele, aprender uma língua não deve ser um exercício de memorização mecânica, mas sim uma jornada de descoberta, na qual o aprendiz assume o papel de seu próprio professor, adaptando as estratégias às suas necessidades e interesses. Concepção de que determinados termos abstratos demandam estratégias distintas de assimilação. Nesse contexto, a tradução pode emergir como um recurso transitório, especialmente em estágios iniciais, quando o aprendiz ainda não dispõe de um repertório imagético ou experiencial consolidado no idioma-alvo. Contudo, mesmo nesses casos, o objetivo final deve ser a construção de conexões diretas entre o significante estrangeiro e seu referente, sem a mediação do idioma materno. A abordagem proposta por Wiener em Fluent Forever fundamenta-se na premissa de que a memória semântica opera por meio de redes associativas densas, nas quais cada palavra está vinculada a múltiplas experiências sensoriais, emocionais e contextuais. Assim, ao aprender um novo vocábulo, o ideal é replicar esse processo, evitando que o cérebro classifique como redundante em relação ao léxico já dominado. Por exemplo, ao estudar a palavra dog em inglês, o aprendiz não deve associá-la imediatamente à sua tradução em português cachorro, mas sim a imagens, sons e situações que representem o conceito de forma autônoma no novo idioma. Essa distinção cultural, como a representação de cães em diferentes sociedades, reforça a necessidade de uma internalização contextualizada, em vez de uma mera equivalência linguística. No entanto, a aplicação prática desse método enfrenta desafios significativos, particularmente no que diz respeito a termos abstratos ou de difícil visualização, enquanto palavras concretas como mesa ou árvore permitem associações imediatas com imagens ou objetos tangíveis. Conceitos como liberdade ou justiça exigem uma abordagem mais elaborada. Nesses casos, a solução pode residir na utilização de metáforas, exemplos concretos ou até mesmo narrativas que ilustrem o significado de forma indireta. Por exemplo, ao aprender a palavra freedom em inglês, o aprendiz poderia associá-la a uma cena histórica específica, como a queda do Muro de Berlim, ou a uma experiência pessoal de superação, em vez de recorrer à tradução literal. Além disso, a eficácia das estratégias de memorização está intrinsecamente ligada à personalização do processo. O que funciona para um aprendiz pode não ser igualmente eficaz para outro, dada a diversidade de estilos cognitivos e preferências individuais. Enquanto alguns estudantes se beneficiam de associações visuais, outros podem preferir conexões auditivas, como músicas ou diálogos, ou mesmo abordagens sinestésicas, que envolvem movimento ou interação física com o conteúdo. Nesse sentido, a flexibilidade metodológica torna-se um elemento-chave, permitindo que cada indivíduo adapte as ferramentas disponíveis, como flashcards, aplicativos ou imersão, às suas necessidades específicas. Por fim, é importante reconhecer que a aprendizagem de idiomas não se limita à aquisição de vocabulário ou à memorização de regras gramaticais. Trata-se, antes de tudo, de um processo de construção de significado, no qual o aprendiz desenvolve a capacidade de pensar e se expressar diretamente no idioma-alvo, sem a intermediação constante de sua língua materna. Embora a tradução possa servir como um apoio inicial, seu uso excessivo pode perpetuar uma dependência cognitiva que dificulta a fluência. Assim, o desafio reside em equilibrar a praticidade das estratégias tradicionais com a busca por uma internalização mais profunda e autônoma do novo sistema linguístico. O mecanismo de ancoragem cognitiva, no qual imagens mentais funcionam como suporte mnemônico para conceitos concretos, porém revelam-se insuficientes quando aplicadas a noções abstratas. Nesses casos, a tradução emerge como um recurso estratégico para acessar significados complexos, como no exemplo da palavra liberdade, cuja carga semântica se entrelaça a uma rede de associações culturais, históricas e pessoais. Ao estabelecer uma conexão inicial entre o termo no idioma-alvo, freedom, e sua contraparte na língua materna, liberdade, o aprendiz ativa um sistema de referências pré-existentes, facilitando a internalização do novo vocábulo. Esse processo, embora aparentemente inevitável devido à interconexão natural dos conceitos na mente humana, deve ser compreendido como uma etapa transitória. Com o avanço da aprendizagem, as associações linguísticas tendem a se reorganizar de maneira orgânica, assemelhando-se a um conjunto de balões interligados por fios, onde cada palavra se conecta não apenas à sua tradução, mas a experiências, emoções e contextos específicos. Inicialmente, o vínculo com a língua materna pode parecer predominante, porém, à medida que o aprendiz se expõe a insumos significativos no idioma-alvo, essas conexões se reconfiguram, substituindo gradualmente as referências originais.
Essa transformação não ocorre de forma linear, mas sim por meio de um processo de sobreposição e ressignificação, no qual o novo sistema linguístico passa a operar de maneira autônoma. A eficácia dessa abordagem reside, em grande parte, na seleção de conteúdos que despertem interesse genuíno, pois a motivação intrínseca potencializa a retenção e a internalização do idioma. Quando o aprendiz se engaja em materiais que lhe são significativos, seja uma série, um filme ou um tópico de relevância pessoal, a carga cognitiva associada à aquisição linguística diminui, permitindo que o foco se desloque para a compreensão e a produção natural. Essa dinâmica foi observada em experiências pessoais, como no aprendizado do alemão, no qual o consumo ativo de séries e a identificação com personagens e narrativas facilitaram a imersão prolongada, mesmo diante de outras prioridades. O mesmo princípio se aplica a idiomas como o italiano, onde a exposição a conteúdos audiovisuais em sua versão original transforma o aprendizado em um processo quase inconsciente, baseado na identificação de padrões e na confiança na capacidade do cérebro de assimilar informações sem esforço consciente. Um aspecto fundamental desse método é a inferência contextual, especialmente quando aplicada a materiais já conhecidos pelo aprendiz. A familiaridade com a trama, os diálogos e as dinâmicas entre personagens permite que o significado de palavras e expressões seja deduzido a partir do contexto, mesmo em idiomas com estruturas radicalmente distintas, como o grego. Esse processo foi evidenciado, por exemplo, ao assistir a filmes da Disney ou da Pixar em grego, cujas versões em inglês e espanhol já eram amplamente dominadas. A repetição de cenas e falas, aliada à memória afetiva e visual, possibilitou a identificação de termos-chave sem a necessidade de tradução direta. Em um caso específico, a palavra signomi foi internalizada não por meio de estudo formal, mas pela recorrência em situações de desculpas ou pedidos de permissão, confirmadas posteriormente pelo contexto da narrativa. Essa forma de aprendizagem incidental, baseada na exposição repetida e na confiança na capacidade de inferência, demonstra como o cérebro humano é capaz de decodificar significados sem a mediação explícita da língua materna. A chave para esse processo reside na combinação entre imersão significativa e confiança no mecanismo de aquisição natural, que contrasta com a abordagem tradicional de aprendizagem baseada em esforço consciente e memorização mecânica. Ao priorizar conteúdos que despertem interesse e emoção, o aprendiz não apenas facilita a retenção de vocabulário e estruturas, mas também transforma o ato de aprender em uma experiência prazerosa e sustentável. Dessa forma, a tradução e a inferência contextual não devem ser vistas como estratégias excludentes, mas como ferramentas complementares em um contínuo que visa a autonomia linguística, a aquisição linguística. A reflexão sobre as estratégias mais eficazes para o domínio de um idioma revela, assim, uma tensão entre abordagens estruturadas e métodos baseados na imersão orgânica. Embora a exposição prolongada a conteúdos autênticos, como séries, filmes ou conversas espontâneas, represente o caminho mais confiável para a fluência a longo prazo, sua eficácia depende de um investimento consistente em práticas que nem todos os aprendizes estão dispostos a adotar. Ferramentas como legendas duplas, extensões de tradução em tempo real ou aplicativos de repetição espaçada, embora comprovadamente úteis, exigem disciplina e disposição para engajar-se em processos que podem parecer, inicialmente, excessivamente técnicos ou desmotivadores. Nesse sentido, a escolha do método deve considerar não apenas sua validade teórica, mas também a compatibilidade com as preferências e o perfil do aprendiz. Métodos como Language Transfer, por exemplo, demonstram como a tradução e a identificação de padrões linguísticos podem ser empregadas de maneira estratégica, especialmente em estágios iniciais. Ao estabelecer conexões entre idiomas, como a relação entre o grego antigo e moderno, em que termos como os filos evoluíram de amor para amigo, o aprendiz internaliza não apenas vocabulário, mas também estruturas cognitivas que facilitam a retenção e a aplicação contextual. Essa abordagem, embora ancorada em elementos tradicionais, como a análise de prefixos e sufixos, ganha dinamismo ao integrar explicações que destacam a lógica subjacente às línguas, tornando o processo menos mecânico e mais intuitivo. Contudo, a aplicabilidade de tais estratégias varia conforme o nível de comprometimento e os objetivos do indivíduo. Enquanto alguns aprendizes se beneficiam de sistemas rigorosos de revisão, como Anki, outros podem preferir métodos mais orgânicos, como cursos de áudio ou interações cotidianas. A chave reside na autopercepção, reconhecer quais práticas são sustentáveis e prazerosas,
evitando a adoção de técnicas que, embora eficazes, não se alinhem ao estilo de aprendizagem pessoal. Afinal, mesmo o método mais eficiente perde seu valor se não for executado com regularidade. Assim, a personalização do processo, combinando evidências científicas com preferências individuais, emerge como princípio norteador para uma aquisição linguística bem-sucedida e duradoura. Interessante, pois, ao decompor as palavras, passa-se a compreender suas origens e conexões. No caso do grego, língua que constitui a base de inúmeras línguas modernas, esse exercício revela-se particularmente enriquecedor. Ao identificar a raiz etimológica de termos desconhecidos, estabelece-se uma rede de significados que facilita a retenção vocabular. Trata-se de uma experiência cognitiva singular, na qual cada palavra adquire uma dimensão histórica e cultural, fixando-se de modo mais duradouro na memória. Esse método de tradução e análise comparativa, embora subestimado por alguns, apresenta-se como uma estratégia acessível e eficaz, especialmente para aqueles que ainda não se sentem preparados para investir em ferramentas mais estruturadas como Anki, ou que buscam uma abordagem gradual. Plataformas como Language Transfer, por exemplo, exploram essa lógica ao propor exercícios de construção frasal, nos quais o aprendiz é incentivado a pausar o áudio e tentar formular sentenças no idioma-alvo. Esse processo ativo de conversão linguística, em que o indivíduo articula mentalmente as estruturas gramaticais e lexicais, reforça a internalização do conteúdo, tornando-o mais resistente ao esquecimento. No contexto do grego, essa prática permite estabelecer conexões iniciais entre termos aparentemente distintos, como amigo e filosofia, cuja raiz comum, amante de, revela uma relação semântica profunda. Uma vez identificada essa ligação, a palavra é incorporada ao sistema de revisão espaçada do Anki, onde, por meio de intervalos otimizados, sua retenção é consolidada de forma sistemática. O resultado é uma aprendizagem que desde o princípio se mostra sólida e duradoura, minimizando o risco de esquecimento. Além de sua eficácia prática, esse método oferece um benefício adicional: a ampliação da compreensão sobre a própria língua materna e outras línguas já dominadas. A análise etimológica, por exemplo, desvela influências históricas e culturais que muitas vezes passam despercebidas, enriquecendo não apenas o vocabulário do idioma estudado, mas também a percepção linguística como um todo. Essa dimensão metalinguística por si só confere um caráter lúdico e intelectual ao processo de aprendizagem, transformando-o em uma atividade prazerosa e reflexiva. Outro aspecto frequentemente debatido diz respeito ao papel da tradução no aprendizado de idiomas. Embora seja comum a crítica à tradução como ferramenta pedagógica, especialmente quando utilizada para a produção oral, é preciso distinguir seus diferentes usos. Quando empregada como estratégia de compreensão, a tradução pode ser extremamente útil, pois permite estabelecer pontes entre o conhecido e o desconhecido. O problema surge quando se tenta traduzir para falar, ou seja, quando se recorre ao idioma materno como intermediário na construção de enunciados. Nesse caso, o aprendiz tende a naturalizar estruturas que, na realidade, não correspondem ao uso autêntico da língua-alvo. Exemplos clássicos incluem expressões como "I going to the bathroom", em inglês, cuja tradução literal para o espanhol "voy a ir ao banho" soa artificial, ou construções que seguem a lógica sintática da língua materna, mas que, no idioma estudado, assumem formas distintas. Esse fenômeno, quando não corrigido, pode levar à criação de um idioma inventado, uma variante híbrida que, embora compreensível para o próprio aprendiz, distancia-se das normas naturais da língua. A imersão linguística, nesse sentido, mostra-se como a alternativa mais eficaz para evitar tais distorções, pois expõe o indivíduo a padrões autênticos de uso, sem a mediação da tradução mental. Contudo, é importante reconhecer que a produção oral precoce, embora acelerada, pode consolidar erros estruturais que posteriormente demandarão um esforço significativo para serem corrigidos. Como observado, aprender a falar um idioma requer milhares de horas de exposição antes que se possa refinar suas nuances. E reverter hábitos incorretos é um processo consideravelmente mais árduo do que construí-los de forma adequada desde o início. Nesse contexto, atividades como a escuta ativa e a leitura extensiva emergem como alternativas valiosas, especialmente nos estágios iniciais da aprendizagem. Elas permitem ao aprendiz absorver o ritmo, a entonação e as estruturas naturais do idioma sem a pressão de produzir enunciados, ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades significativas de interação, como a participação em diálogos guiados ou a troca de mensagens com falantes nativos.
A motivação, nesse caso, não é comprometida, mas sim redirecionada para práticas que, embora menos imediatas, promovem uma base linguística mais sólida e autêntica. A experiência pessoal com o italiano ilustra bem esse dilema. Inúmeros conselhos encontrados em plataformas digitais enfatizam a importância de falar desde o primeiro dia, como forma de acelerar o aprendizado. Embora essa abordagem possa, de fato, resultar em um progresso mais rápido em termos de fluência inicial, ela frequentemente leva à formação de um italiano alternativo, uma versão distorcida do idioma que reflete mais as estruturas da língua materna do que as do italiano autêntico. No caso de falantes de espanhol, por exemplo, essa tendência pode resultar em um sotaque híbrido, no qual elementos fonéticos e gramaticais do espanhol se sobrepõem aos do italiano, dificultando a comunicação clara com falantes nativos. No caso do grego, essa questão torna-se ainda mais evidente, dada a distância estrutural entre essa língua e as línguas românicas ou germânicas. A tradução literal de frases do espanhol ou do inglês para o grego, por exemplo, pode gerar construções que, embora compreensíveis, soam artificiais ou até mesmo incompreensíveis para um falante nativo. O resultado é um discurso que, em vez de refletir a naturalidade do idioma, assemelha-se a uma versão invertida ou desordenada, como as falas do personagem Yoda em Star Wars. Essa preocupação com a autenticidade linguística é particularmente relevante para aprendizes que, como muitos poliglotas, valorizam a precisão e a elegância na comunicação, evitando soar como estrangeiros que, apesar de fluentes, carregam marcas indeléveis de sua língua materna. Essa autoconsciência, embora benéfica, também pode gerar dilemas, como a hesitação em iniciar a prática oral mesmo após atingir um nível intermediário. A busca por tutores ou parceiros de conversação, como os oferecidos por plataformas como o Italki, representa uma solução viável para esse impasse, pois permite ao aprendiz testar suas habilidades em um ambiente controlado, com feedback imediato de falantes nativos. Contudo, a decisão de quando e como iniciar essa etapa permanece um desafio, especialmente para aqueles que priorizam a correção e a naturalidade em detrimento da fluência imediata. Mesmo diante de um nível de compreensão já consolidado em italiano, especialmente quando se trata de produções audiovisuais dubladas, cuja linguagem tende a ser mais acessível. No entanto, o desafio persiste ao lidar com conteúdos originais, nos quais o uso de gírias, expressões idiomáticas e variações regionais ainda representam um obstáculo significativo. A hesitação em iniciar conversas com falantes nativos decorre, em grande parte, da insegurança quanto à capacidade de articular ideias de forma espontânea e natural, sem recorrer a construções forçadas ou à tradução literal de estruturas da língua materna. No caso do grego, a situação assume contornos distintos, uma vez que o domínio vocabulário e gramatical ainda se encontra em estágios iniciais. Nesse contexto, a interação com nativos poderia, em um primeiro momento, limitar-se a trocas culturais, como recomendações de música, cinema ou literatura, em vez de priorizar a prática linguística propriamente dita. A dúvida quanto ao momento ideal para iniciar a fala, seja para aprimorar a pronúncia ou desenvolver fluência, permanece latente, refletindo uma tensão recorrente entre a exposição precoce e a preparação prévia por meio da imersão passiva. Um dos principais entraves à aquisição de fluência reside na dissonância entre competência e desempenho linguístico. Embora a imersão prolongada em um idioma possa ampliar a capacidade de compreensão, a habilidade de produção oral frequentemente não acompanha esse progresso, sobretudo quando mediada por inibições psicológicas. O receio de cometer erros ou de ser mal interpretado, por exemplo, pode inibir o acesso pleno às estruturas internalizadas, perpetuando um ciclo de autolimitação. Esse fenômeno foi particularmente evidente em minha experiência com o inglês, na qual o medo do julgamento alheio, especialmente em contextos acadêmicos ou sociais, resultava em um desempenho aquém do potencial real, reforçando a própria insegurança. A superação desse bloqueio exige, portanto, uma ruptura consciente com a autocrítica excessiva, ainda que isso implique expor-se a situações nas quais a comunicação não seja perfeita. A prática deliberada, mesmo que inicialmente limitada, revela-se um mecanismo eficaz para consolidar a confiança e, consequentemente, a fluência. No caso do italiano, por exemplo, a decisão de engajar-se em diálogos espontâneos, mesmo que com falantes nativos em contextos informais, poderia acelerar a transição entre a compreensão passiva e a produção ativa, desde que acompanhada de uma postura proativa em relação aos erros. Quanto ao inglês, a resistência inicial à fala foi gradualmente superada por meio de estratégias de exposição controlada, como a criação de conteúdo em plataformas digitais.
Embora os primeiros vídeos tenham sido predominantemente visuais, a transição para a comunicação oral, aos 15 anos, representou um marco na construção da autoconfiança. Ainda que o processo tenha sido marcado por incertezas e pela sensação de vulnerabilidade, agravada, em alguns casos, pelo ceticismo de colegas, a persistência na prática revelou-se fundamental para dissipar o medo e consolidar a capacidade de expressão. A concepção de que a internet opera predominantemente em língua inglesa não se sustentava como uma regra absoluta, embora, à época, a produção de conteúdo em outros idiomas apresenta-se limitações significativas. Para temas específicos como cinema e efeitos especiais, áreas nas quais o conhecimento adquirido provinha majoritariamente de fontes anglófonas, a decisão de criar conteúdo nesse idioma revelou-se não apenas estratégica, mas necessária. Ainda que o processo tenha sido marcado por inseguranças, erros gramaticais e uma autocrítica exacerbada, a persistência na prática demonstrou-se essencial para a superação das barreiras linguísticas e psicológicas. A imersão prolongada por meio do consumo de filmes, séries e tutoriais em inglês desempenhou um papel fundamental na aquisição da língua, consolidando uma base sólida para a comunicação oral. A transição para a fala, embora desafiadora, não ocorreu de forma abrupta, mas sim como consequência natural da compreensão auditiva. Essa abordagem alinha-se à premissa de que a proficiência em um idioma decorre, em grande medida, da capacidade de absorver seu ritmo, vocabulário e estruturas antes de empregá-los ativamente. Nesse sentido, a ênfase na escuta como etapa precedente à fala não apenas facilita a aprendizagem, mas também reduz a ansiedade associada ao erro, permitindo que a expressão verbal surja de maneira orgânica. A necessidade, mais do que a imposição, emerge como o principal motor para o desenvolvimento da fluência. Quando motivada por contextos reais como viagens, interações sociais ou demandas profissionais, a prática da fala torna-se menos artificial e mais significativa. Forçar a comunicação prematuramente, sem um propósito concreto, pode gerar frustração e até mesmo inibir o progresso. A confiança, nesse caso, não advém da perfeição, mas da constatação de que a capacidade de se fazer entender, mesmo com limitações, já representa um avanço substancial. A superação do medo de falar em inglês, nesse contexto, não se restringiu a um exercício linguístico, mas estendeu-se a um processo de autodescoberta e expansão de possibilidades. A habilidade de se comunicar em um idioma global abriu portas para conexões interpessoais, oportunidades profissionais e acesso a conhecimentos que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. A reflexão sobre a própria trajetória, ao revisitar gravações antigas, revelou não apenas os progressos técnicos, mas também a evolução da segurança pessoal, evidenciando como a prática contínua transforma a percepção de si mesmo. A centralidade do inglês como língua franca contemporânea não pode ser subestimada. Enquanto o Esperanto, em sua concepção idealista, buscava promover a comunicação universal por meio de uma língua neutra, o inglês consolidou-se como um instrumento prático dessa função, dada sua difusão global e seu papel como ponte entre culturas. Essa realidade reforça a importância de dominar o idioma não como um fim em si mesmo, mas como um meio para ampliar horizontes, seja em viagens, no ambiente acadêmico ou no mercado de trabalho. Em situações nas quais o conhecimento do idioma local é inexistente, o inglês frequentemente atua como recurso de sobrevivência, facilitando a interação e a resolução de problemas cotidianos. A filosofia subjacente a esse processo de aprendizagem encontra eco na máxima atribuída ao filósofo estoico Epíteto, segundo a qual, temos 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos. Essa ideia, aplicada ao estudo de idiomas, reforça a primazia da compreensão sobre a produção imediata. Falar sem entender limita-se a um exercício superficial, incapaz de sustentar diálogos significativos ou de permitir a assimilação de nuances culturais. Por outro lado, a escuta ativa, seja por meio de conversas, mídias ou leituras, constrói as bases para uma comunicação autêntica e contextualizada. Assim, a jornada de aprendizagem de um idioma transcende a mera aquisição de vocabulário ou gramática, configurando-se como um exercício de humildade, persistência e adaptação. A confiança não se constrói pela ausência de erros, mas pela capacidade de reconhecê-los e corrigi-los sem que isso paralise o processo. Nesse sentido, a fluência não é um destino, mas um percurso contínuo, no qual cada etapa da compreensão à expressão contribui para a formação de um repertório linguístico e, sobretudo, para o desenvolvimento pessoal. Constitui um elemento fundamental.
A relevância desse método, longe de se restringir ao domínio linguístico, revela-se como um instrumento versátil de organização cognitiva, capaz de otimizar a retenção de informações em múltiplos campos do conhecimento. A repetição espaçada, embora frequentemente associada ao aprendizado de idiomas, transcende essa aplicação inicial, demonstrando eficácia em áreas tão diversas quanto a memorização de conceitos técnicos, a assimilação de dados numéricos ou mesmo a internalização de técnicas mnemônicas avançadas. A implementação desse sistema, seja por meio de plataformas digitais como Anki ou Mochi, seja mediante abordagens analógicas, como método de fichas físicas, permite ao aprendiz não apenas armazenar informações, mas também estruturá-las de forma dinâmica, ajustando a frequência de revisão conforme o grau de domínio do conteúdo. O algoritmo subjacente a essas ferramentas, embora aparentemente simples, opera segundo princípios psicológicos consolidados, como a curva do esquecimento, que postula a necessidade de reforçar o conhecimento em intervalos crescentes para garantir sua fixação na memória de longo prazo. Nesse contexto, a progressão entre níveis de dificuldade, em que uma resposta correta eleva a ficha a um estágio subsequente, enquanto um erro a retrocede, reflete uma lógica pedagógica que prioriza a eficiência sobre a mera repetição mecânica. A transposição desse mecanismo para o universo das técnicas mnemônicas ilustra ainda mais seu potencial. Sistemas como o Palácio da Memória ou a conversão de números em imagens associativas, em que sequências numéricas são vinculadas a figuras, personagens ou ações, beneficiam-se diretamente da repetição espaçada, pois permitem que associações inicialmente frágeis se consolidem ao longo do tempo. Um exemplo elucidativo reside na codificação de números por meio de símbolos fonéticos, a combinação de letras que representam dígitos, como H para 8 e S para 6 pode ser convertida em figuras icônicas Han Solo no caso de 86, facilitando a recuperação da informação. Essa abordagem, embora demande um esforço inicial de sistematização, revela-se particularmente útil para a memorização de dados complexos, como números de documentos, fórmulas matemáticas ou mesmo listas extensas de vocabulário. Contudo, apesar das vantagens oferecidas pelas plataformas digitais, certas limitações persistem, especialmente no que tange à integração de recursos multimídia e a sincronização entre dispositivos. A impossibilidade de incorporar áudio em sistemas analógicos, por exemplo, representa um obstáculo significativo para o aprendizado de idiomas, enquanto a falta de compatibilidade entre complementos é de ONS, em diferentes versões de aplicativos, como ocorre com o Anki Droid ou a versão para iOS, restringe a flexibilidade do usuário. Uma solução parcial para esse problema envolve a utilização de identificadores únicos, CARD-IDs, que permitem vincular fichas relacionadas sem a necessidade de duplicar informações. No entanto, essa alternativa, embora funcional, carece da praticidade proporcionada por uma interface nativa que suporte a integração automática de conteúdos. A busca por aprimoramentos nesse sistema reflete um interesse mais amplo pela otimização dos processos de aprendizagem, em que a tecnologia e a metodologia se complementam para superar barreiras tradicionais. A possibilidade de vincular dinamicamente exemplos, imagens ou referências contextuais a uma mesma ficha, sem a redundância de copiar e colar informações, representaria um avanço significativo, pois permitiria atualizações centralizadas e uma experiência de estudo mais coesa. Embora soluções como o complemento Cal-Lincoln ofereçam essa funcionalidade em ambientes desktop, sua incompatibilidade com plataformas móveis evidencia a necessidade de desenvolver alternativas que conciliem robustez e acessibilidade. Nesse sentido, a exploração de métodos híbridos, que combinem o rigor dos sistemas digitais com a tangibilidade dos recursos físicos, pode constituir um caminho promissor para democratizar o acesso a estratégias de aprendizagem mais eficientes. A frustração decorrente da ausência de funcionalidades nativas em determinadas plataformas, como a capacidade de seleção e busca contextual de termos em aplicativos de flashcards, revela uma lacuna significativa na integração entre ferramentas de aprendizagem e recursos de pesquisa. Embora soluções alternativas como a utilização de navegadores externos ou a implementação de métodos improvisados possam mitigar temporariamente essa limitação, tais abordagens carecem de eficiência e fluidez, comprometendo a experiência do usuário. Nesse contexto, a proposta de incorporar mecanismos de consulta direta a bancos de dados, por meio de seleção de palavras-chave e aplicação de filtros baseados em prefixos, sufixos ou padrões linguísticos, emerge como uma alternativa tecnicamente viável.
Tal abordagem permitiria não apenas a recuperação de informações contextualizadas, mas também a exploração de relações semânticas entre os termos, potencializando a retenção de conhecimento. Contudo, a viabilidade dessa implementação depende da existência de estruturas de dados compatíveis e de interfaces que possibilitem a execução de consultas queries, de forma intuitiva, sem exigir do usuário conhecimentos avançados em programação ou manipulação de bancos de dados. A reflexão sobre essas possibilidades reforça a importância de se repensar o design de ferramentas educacionais, de modo a priorizar a integração de funcionalidades que alinhem praticidade e profundidade analítica. Embora plataformas como Anki ofereçam extensões e complementos que ampliam suas capacidades, a dependência de soluções externas frequentemente resulta em processos fragmentados, que demandam adaptações complexas por parte do usuário. Assim, a busca por um equilíbrio entre flexibilidade e usabilidade deve orientar o desenvolvimento de novas soluções, visando não apenas a eficiência técnica, mas também a promoção de uma experiência de aprendizagem mais orgânica e envolvente. A discussão sobre esses temas, portanto, transcende a mera resolução de problemas pontuais, configurando-se como um convite à inovação no campo das tecnologias educacionais. A troca de ideias e a colaboração entre usuários, desenvolvedores e pesquisadores podem catalisar o surgimento de abordagens mais robustas e acessíveis, capazes de transformar desafios operacionais em oportunidades para o aprimoramento contínuo dos processos de ensino e aprendizagem.